Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu vou gravar a explicação de algumas questões sobre termodinâmica. Essas questões aqui, elas fazem parte do segundo caderno de atividades de vocês, da segunda atividade do segundo caderno de atividades de vocês, tá? Então, vamos para as questões. A primeira diz o seguinte: um gás perfeito sofre uma expansão realizando um trabalho igual a 200 joules. Sabe-se no final dessa transformação a energia interna do sistema está com 60 joules a mais que no início. Qual é a quantidade de calor recebida pelo gás? Então, ele nos fala aqui que o gás ele está realizando o trabalho, então o trabalho ele é positivo, ele realiza um trabalho que é igual a 200 joules. Fala que ele sofre um acréscimo de 60 joules, então isso é a variação de energia interna, que é igual a 60 joules. Ele pergunta qual é a quantidade de calor recebida pelo gás, tá? Na verdade, a gente não sabe se esse calor vai ser recebido. Melhor, por aqui a gente já vai conseguir entender que ele está recebendo calor e não cedendo. Mas vamos tentar entender a questão. Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna, ΔU, é igual à quantidade de calor menos o trabalho que esse gás troca com o meio externo, tanto a quantidade de calor quanto o trabalho. Pois então, ele fala que a variação de energia é igual a 60 joules, lembrando que essa variação de energia que ele falou que ela é positiva, e esse trabalho, como ele está realizando, ele também é positivo. É igual a quantidade de calor Q menos o trabalho, que é igual a 200. Então, aqui nós temos que a quantidade de calor Q, se eu passar esse 200 para o outro lado da igualdade, ele vai positivo, então ele soma com 60. Então, eu faço 200 mais 60, a gente vai ter um resultado que é igual a 260 joules. Então, a quantidade de calor que esse gás está recebendo é igual a 260 joules. Como que a gente pode interpretar essa questão? Ele está recebendo 260 joules, que esse gás está recebendo na forma de calor. Desses 260 joules, 200 ele está realizando um trabalho, ele está fazendo a expansão, a expansão gasosa. E a diferença, o que sobra, os 60 joules, ele está aumentando a sua energia interna. Então, ele está aumentando sua energia interna apenas em 60 joules. Dos 260, apenas 60 está servindo para poder aumentar a sua energia interna. Pode ter alguns processos, inclusive, que ele não vai aumentar nem um pouco a sua energia interna. Toda a quantidade de calor que ele recebe é convertido em trabalho. Ok, essa questão? Vamos para a próxima. Bom, a próxima questão aqui é apenas para poder marcar verdadeiro ou falso, para poder julgar as afirmações aqui abaixo e julgar se está verdadeiro ou falso. Um gás somente pode ser aquecido se receber calor. Essa afirmativa aqui ela está errada, ela está falsa, porque a gente sabe que um gás ele pode sofrer um aquecimento, não necessariamente se ele receber calor. Por exemplo, se ele sofrer um trabalho, imagine que nós temos aqui um gás confinado em um recipiente e tem um êmbolo móvel. E se, e se esse gás ele sofre trabalho, se ele for comprimido na forma de trabalho, ele vai ter o aumento da sua temperatura, ele vai receber, é, ele vai ser aquecido, tá? Vai aumentar a sua temperatura. E não necessariamente ele receber o calor de uma fonte externa, tá? Ele pode receber o calor ou pode não receber esse calor de uma fonte externa. Pode-se aquecer um gás realizando um trabalho sobre ele. Como eu acabei de falar, se eu comprimir esse êmbolo aqui, se eu empurrar esse êmbolo para baixo, realizando um trabalho sobre o gás, ele vai aumentar a sua temperatura, então ele está recebendo calor, está sendo aquecido. Verdadeira essa afirmativa. A próxima. Para resfriar um gás, devemos necessariamente retirar calor dele. Não, o gás ele pode perder calor é, ele pode ser resfriado perdendo calor para o meio externo, ou ele pode perder calor realizando trabalho. Quando o gás realiza trabalho, no caso das expansões, ele vai aumentar o seu volume, e fazendo isso ele vai resfriar. Então, não necessariamente essa afirmativa aqui ela vai estar correta, então falsa ela.
Próximo. Um gás pode receber calor do meio externo e sua temperatura permanecer constante. Sim, pode. Se um gás ele receber uma quantidade de calor do meio externo aqui, ó, eu vou colocar uma chama e aquecer esse gás. Esse gás ele vai aumentar a sua energia interna. Ou então, todo esse calor que ele tá recebendo, ele pode ser convertido em trabalho. Ele pode receber esse calor e vai converter integralmente em trabalho, sem aumentar a sua energia interna. É o que vai acontecer, por exemplo, nas transformações isotérmicas, como eu havia explicado para vocês. Próxima afirmativa. Numa transformação adiabática de um gás, sua temperatura pode diminuir. Sim, essa afirmativa aqui está correta. Numa transformação adiabática, nós temos que esse gás, perdão, ele não vai fazer troca de calor com o meio externo, ele não vai nem perder calor e não vai nem receber calor, tá? Não vai ter essa troca de calor. É, a variação de energia interna, ele pode diminuir sua energia interna realizando trabalho, ou ele pode sofrer trabalho e aumentar a sua energia interna. A gente tem da seguinte maneira, que quando ele sofre uma variação de energia interna positiva, ou seja, quando ele está aumentando a sua energia interna, nós temos que esse gás ele está sofrendo trabalho, está sofrendo uma compressão. E quando essa variação de energia interna ela é negativa, quando ele perde energia interna, a gente vai dizer que esse gás ele está realizando o trabalho. Então, numa transformação adiabática, ele pode diminuir a sua temperatura quando esse gás realiza trabalho. Quando ele realiza esse trabalho, ele vai diminuir a sua energia interna. Bom, próxima questão aqui. Um sistema gasoso ideal troca, ele recebe ou cede com o meio externo 150 calorias em forma de calor. Determine em joules o trabalho trocado com o meio em cada um dos casos. Considere uma caloria igual a 4,18 joules. Bora logo fazer a conversão, aqui já que ele quer o resultado em joules, bora converter 150 calorias para joules. Para poder converter calorias para joules, eu vou multiplicar então por 4,18. Então, se eu fizer o 150 vezes 4,18, isso daqui vai dar 627 joules. Então, na letra A ele pede aqui, qual que vai ser o trabalho na expansão isotérmica? No caso da expansão isotérmica, ele vai pegar e converter todo o calor que ele está recebendo em trabalho. E no caso da expansão, o trabalho ele é positivo. Basta a gente lembrar da primeira lei da termodinâmica, onde nós temos que ΔU é igual à quantidade de calor menos o trabalho trocado com o meio. Quando a gente fala no caso de expansão isotérmica, a variação de energia interna vai ser nula, vai ser igual a zero, já que ele não vai nem aumentar e nem diminuir a temperatura. Lembrem, expansão isotérmica é a expansão gasosa com temperatura constante. Então, nesse caso, o trabalho trocado com o meio é igual à quantidade de calor, ou a quantidade de calor é igual ao trabalho trocado com o meio. Então, todo esse calor que ele recebe vai ser convertido em trabalho. E todo o trabalho que ele sofrer será convertido em quantidade de calor. Bom, então, aqui nesse caso, nós vamos ter um trabalho positivo, já que ele está fazendo uma expansão, e o trabalho vai ser igual a 627 joules, que foi a conversão que a gente fez de 150 para 250 calorias para joules, que faz 150 vezes 4,18. Compressão isotérmica. No caso da compressão isotérmica, o gás ele vai sofrer trabalho. Ele, no caso do trabalho negativo, ó, na expansão, ele realiza o trabalho é positivo. Na compressão, ele sofre trabalho e o trabalho ele é negativo. Então, aqui na compressão isotérmica, a gente vai dizer que o trabalho vai ser igual a menos 627 joules.
E na letra C ele fala aquecimento isométrico. No aquecimento isométrico, também chamado de isovolumétrico ou isocórico, não vai ter trabalho realizado, porque com volume constante, esse aquecimento isométrico, que é com volume constante, não vai ter trabalho trocado com o meio. Então, todo o calor que ele recebe vai ser armazenado na forma de energia interna. Então, nesse caso aqui, ó, como ele não vai realizar trabalho, o trabalho será igual a zero, já que ele não vai nem se expandir nem se contrair, já que vai ser com volume constante, isométrico, volume constante. Ok? Bom, nessa questão aqui, questão de número 4, um gás perfeito passa do estado representado por A no gráfico para os estados representados por B e C. Então, nós temos aqui esse gráfico da pressão em relação ao volume. Nós temos aqui o estado A, depois ele foi para o estado B e por último foi para o estado C. Primeiro, ele manteve o seu volume, aumentou apenas a pressão, depois ele manteve a pressão e aumentou o seu volume. Determine o trabalho realizado pelo gás em joules nas transformações. Quando nós temos o gráfico da pressão em relação ao volume, a área do gráfico vai ser justamente o trabalho que esse gás ele realiza ou que esse gás sofre. Tá? Primeiro a gente precisa fazer a interpretação desse gráfico. Ele pede primeiro aqui para encontrar o trabalho de A para B. Trabalho de A até B. Veja só, de A até B, se eu for querer calcular essa área do gráfico aqui, ó, não vai ter área nenhuma para poder calcular. Mas de que maneira eu poderia interpretar isso daqui? O, quando a gente tem essa transformação a volume constante, já que o volume dele não variou, o volume no estado A é 0,1, o volume no estado B também é 0,1, logo ele não variou o volume. Se ele não variou o volume, ele nem realizou o trabalho e nem sofreu trabalho. Então aqui não tem que se falar em trabalho, o trabalho é igual a zero. Agora de B para C, aqui na próxima questão. De B para C, aí sim, ele mudou o seu volume de 0,1 para 0,2, então ele sofreu aqui uma variação de volume. Nesse caso, tem sim trabalho. Para poder encontrar esse trabalho, tenho que calcular a área do gráfico, que é essa área toda aqui, ó. Vocês podem só olhar para ela e ver que essa figura seria um retângulo. Então dá para a gente calcular facilmente ela. Então de B para C, o trabalho vai ser igual a área do gráfico. E para eu poder calcular essa área, basta eu fazer a base vezes a altura. A base aqui ela foi de 0,1 para 0,2, então ele sofreu uma variação de 0,1. Então vai ser 0,1 vezes a altura dele, que é igual a 30. 0,1 vezes 30 é igual a 3 joules. Nesse caso, como ele aumentou o seu volume, ele está realizando trabalho. Ele realizando trabalho, o seu trabalho ele é positivo. E por último, na letra C, ele pede esse trabalho de ABC, que seria o ciclo completo. Ele foi de A para B, de B para C, então eu tenho que fazer a soma de todo mundo. Vou ter que somar esse trabalho de A para B, que é zero, e somar esse trabalho de B para C, que é igual a 3. Então o trabalho total vai ser igual a 3 joules. Bom, próxima questão aqui diz o seguinte: uma esfera metálica de 200 gramas de massa é abandonada do repouso de uma altura h sobre um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. Desprezam-se as influências do ar e supõe-se que toda a energia mecânica existente na esfera transforma-se em energia térmica e é absorvida pelo gelo, sem, no entanto, alterar a temperatura do metal. Qual deve ser a altura h para que 1 grama de gelo sofra fusão? Bom, então aqui ele nos dá o calor latente de fusão do gelo e a aceleração da gravidade e ainda quantos joules vale uma caloria. Bom, a questão aqui que ele fala, nós temos uma esfera metálica de 200 gramas de massa, ela é abandonada de uma certa altura h, ela vai colidir com o gelo aqui no chão.
Quer saber qual que deve ser essa altura H para que nessa colisão aqui, essa esfera converta, converta essa energia mecânica, que ele tem aqui uma certa energia nesse ponto. Se ele está em repouso, ele não tem energia cinética, mas ele tem energia potencial, que é energia mecânica. Então ele vai descer ganhando velocidade até atingir essa placa de gelo, e ao colidir com essa placa de gelo, ele quer que faça a fusão de 1 grama de gelo. Lembrando da calorimetria que a gente viu anteriormente, ele nos dá aqui o valor do calor latente de fusão. É necessário 80 calorias para que cada grama de gelo se funda, ou seja, converta de sólido para líquido, tá? Então, eu vou precisar de 80 calorias para cada grama de gelo. Como ele quer saber qual deve ser a altura H para que 1 grama de gelo sofra a fusão, quero saber qual que vai ser essa altura H para que essa esfera tenha, então, uma energia potencial suficiente para poder converter 80 calorias, 80, para poder fornecer 80 calorias de calor para o gelo se fundir. Mas aqui eu tenho que considerar a minha energia em vez de caloria, eu tenho que considerar ela em joules. Então eu vou ter que converter 80 calorias para joule. Eu faço 80 vezes 4,2. Isso daqui vai dar 336 joules. Bom, então eu tenho que utilizar a fórmula da energia potencial. Nesse caso aqui, como ele fala que a velocidade inicial é igual a zero, ele fala que é abandonada do repouso, então ele não tem energia cinética, ele tem apenas energia potencial, que a gente calcula energia potencial como a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, eu quero saber qual que vai ser essa altura H para poder ter uma energia de 80 calorias, que é de 336 joules. Então, a energia é igual a 336 joules. A massa é a massa da esfera, que é igual a 200 gramas. Se é 200 gramas, eu tenho que deixar ela em quilogramas, tá? Então, tenho que fazer 200 dividido para 1000, que vai dar 0,2 quilogramas. Então a massa é igual a 0,2. A aceleração da gravidade ele fala aqui que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero achar o valor H. Então H vai ser 336. Se eu fizer 0,2 vezes 10, vai dar 2. Logo, essa altura H vai ser 336 dividido por 2, dá 168 metros. Então, é necessário que essa esfera esteja a 168 metros de altura para que ela consiga fornecer 80 calorias para poder fazer a fusão de 1 grama de gelo. Ok? Entendido? Bora para a próxima. Bom, vamos lá, questão de número 6. Diz o seguinte: a primeira coluna descreve uma transformação sofrida pelo gás, a segunda contém a denominação utilizada para indicar essa transformação. Nós vamos ligar aqui essas duas colunas. Nós temos aqui: o gás realiza trabalho e sua energia interna não varia. Se ele está falando que o gás realiza trabalho, então ele tá sofrendo aqui uma expansão. E se a energia interna não varia, tem que ser isotérmica. Então, aqui. Próxima. O gás tem sua energia interna aumentada e não troca trabalho com o meio externo. Bom, se ele tem a sua energia interna aumentada, ele está recebendo calor e não troca trabalho com o meio externo, então quer dizer que ele mantém o volume constante. Então aqui seria um aquecimento, ele está recebendo calor e tem que ser isométrico ou isovolumétrico, que é o terceiro. Letra C. O gás não troca calor com o meio externo, mas sua temperatura aumenta. Se ele não troca calor com o meio externo, nós estamos falando aqui de uma transformação adiabática.
E se a sua temperatura aumenta, quer dizer então que ele está sofrendo trabalho, então ele está sendo comprimido. Então, cadê compressão? Compressão adiabática. Então, letra C é o 2. E letra D, o gás recebe trabalho e sua energia interna não varia. Se a sua energia interna não varia, então é transformação isotérmica. E ele recebe trabalho, quer dizer que está sendo comprimido. Então, só sobrou esse, então vai ser D1, C2, B3, A4. Cadê? Nós temos aqui A4, temos B3, temos C2 e temos o D1. Então, logo, a resposta correta vai ser a letra C. Bom, questão de número 7 diz o seguinte: a primeira lei da termodinâmica aplicada a uma transformação gasosa refere-se a. Aqui então, ele quer que a gente diga sobre a primeira lei da termodinâmica. Nós temos que a primeira lei da termodinâmica, onde nós dizemos que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho trocado com o meio, ela vai nos dar justamente essa relação da energia interna. A energia interna é o somatório de todas as energias, da energia total que tem dentro do gás, tá? Que o gás possui. Então vamos analisar aqui. Ele fala da conservação da massa de gás? Não, errado. Ela fala da conservação da quantidade de movimento das partículas de gás. Olha, tem até um pouco a ver, mas só que não necessariamente. Nós temos que considerar toda a energia interna. Então, apenas isso daqui não. Letra C. Relatividade do movimento de partículas subatômicas que constituem o gás. Não, relatividade não. Conservação da energia. Letra D. Conservação da energia. Essa daqui. Letra C. Letra D, perdão. D de dado. Letra E. Expansão e contração do binômio. Não, nada a ver. Então a resposta correta é letra D de dado. Bora para a próxima questão. Bom, questão de número 8. Uma porção de gás perfeito está confinada por um êmbolo móvel no interior de um cilindro. Ao receber 20 quilocalorias de calor do meio externo, o êmbolo sobe e o gás realiza um trabalho equivalente a 12 quilocalorias. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, determine a variação sofrida pela energia interna desse gás. Bom, ao receber, então, se ele está recebendo a quantidade de calor, quando o calor ele é recebido, ele é positivo. Então, se ele está recebendo, então é mais 20 quilocalorias. O êmbolo sobe e o gás realiza trabalho. Se o gás está realizando trabalho, o trabalho ele é positivo, tá? Realizando trabalho igual a 12 quilocalorias. Na primeira lei da termodinâmica, nós temos que ΔU é igual a Q menos o trabalho. Então, ΔU vai ser igual a Q é igual a 20, o trabalho é igual a 12. Então, ΔU é igual, se eu fizer 20 menos 12, dá 8 quilocalorias. A variação da energia interna é igual a 8 quilocalorias. Bom, questão de número 9 diz o seguinte: um gás perfeito sofre uma expansão isotérmica ao receber do ambiente 250 joules de energia em forma de calor. Qual é o trabalho realizado pelo gás e qual é a sua variação de energia interna? Expansão isotérmica. Bom, se ele está falando que está sofrendo uma expansão isotérmica, no caso de expansão isotérmica, nós temos que a temperatura inicial é igual à temperatura final, já que a temperatura vai ser constante. Se a temperatura é constante, ele não vai sofrer variação de energia interna. A variação de energia interna é igual a 0 joules, tá? Ou 0 calorias, tanto faz. Enfim, a variação de energia interna é igual a zero. E tá, recebe do ambiente 250 joules na forma de calor. O calor que ele é recebido, ele é positivo. Então, o que é igual a 250 joules positivo. Ele pergunta qual é o trabalho realizado pelo gás e qual a sua variação de energia interna. Bom, a variação de energia interna nós já temos aqui, que ela é igual a zero. Para poder achar o trabalho, pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que ΔU é igual a Q menos o trabalho do gás. ΔU igual a zero, o Q
é igual a 250 menos o trabalho. Passo o trabalho aqui para o outro lado, está negativo, ele vem positivo. O trabalho é igual a 250 joules. Então, toda a energia que ele recebe é convertida em trabalho. Ou seja, ele recebeu 250 joules, o gás vai realizar um trabalho de 250 joules. E a variação de energia interna vai ser igual a zero. Ok? Bora para a próxima. Bom, questão de número 10 diz o seguinte: na transformação de um gás perfeito, os estados final e inicial acusaram a mesma energia interna. Bom, então, se no estado inicial e no estado final ele teve a mesma energia interna, então a variação de energia interna ela é igual a zero. Nesses casos, nós temos uma transformação do tipo isotérmica. Ou não necessariamente isotérmica, mas o que nós temos que saber é que a temperatura inicial é igual à temperatura final, já que ele não sofreu variação de energia interna, tá? Seria um exemplo de transformação. Bom, nesse caso, certamente, a transformação foi cíclica. Então, ela até pode ter sido cíclica, mas não necessariamente ela foi cíclica. Mas quer dizer que a temperatura inicial é igual à temperatura final, apenas isso. Então, a letra A não está correta. Não, assim, ela até pode estar correta, mas não certamente, tá? A letra B, a transformação foi isométrica? Não, isométrica certamente não foi, porque para ser isométrica, com um volume constante, ele tem que ter aumentado a sua energia interna, ele tem que ter sofrido uma variação de energia interna, tá? Então, não foi uma transformação isométrica. Letra C, não houve troca de calor entre o gás e o ambiente, pelo contrário, tem que ter havido troca de calor com o ambiente, tá? Do gás com o ambiente. Letra D, são iguais as temperaturas dos estados inicial e final? Sim, tem que ser inicial a temperatura. A temperatura tem que ser igual a inicial e igual a final. Letra E, não houve troca de trabalho entre o gás e o ambiente. Não. Pelo contrário, assim como pode ter tido troca de calor, pode ter tido troca de trabalho, tá? Então, a única correta aqui que pode ser marcada é a letra D de dado. Bom, questão de número 11 diz o seguinte: julgue as proposições dadas a seguir e marque o verdadeiro com V ou falso com F. Então, vamos analisar uma a uma aqui, se é verdadeiro ou falso. A energia interna de uma massa de gás é função exclusiva de sua temperatura? Sim, é. Se lembrarmos que para poder haver a variação de energia interna, nós temos que ter a variação de temperatura. É até complicado fazer esse tipo de afirmação, mas se não houver variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Se a temperatura for constante, a energia interna vai ser nula, vai ser zero. Próxima. Em uma expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é menor que o trabalho realizado. Não. Eu poderia afirmar o contrário, que a quantidade de trabalho realizado pode ser menor do que a quantidade de calor recebido. Porque imagina assim, uma certa massa de gás ela recebe a quantidade de calor e parte desse calor que ele recebe, ele é convertido em trabalho, realizando trabalho. Então, não tem como ele receber uma quantidade de calor pequena e fazer um trabalho maior do que a energia que ele recebeu. Não tem como. Mas tem como ele realizar um trabalho menor do que a energia que ele recebeu. Então, se a gente fala que no caso de uma expansão, onde ele vai fazer trabalho, a quantidade de calor recebida, ela pode ser maior. Na verdade, ela é maior do que o trabalho realizado em uma expansão isobárica, tá? A pressão constante. A próxima aqui. Em uma transformação isocórica, que é a mesma da isométrica ou isovolumétrica, a volume constante, a variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada com o meio exterior. É, A variação de energia interna do gás é igual. Sim, nesse caso não vai ter trabalho. No tipo de transformação isométrica ou isocórica, que é a mesma coisa, não vai ter trabalho trocado com o meio. Todo o calor que ele recebe é, é,
Todo o calor que ele recebe vai ser convertido em energia interna, tá? E toda variação de energia interna é proveniente do calor trocado com o meio exterior. A próxima. Em uma transformação adiabática, a pressão constante, o gás não troca trabalho com o meio externo. Essa afirmativa aqui, certamente ela está errada, porque a gente aprendeu que na transformação adiabática, o que ele não vai trocar com o meio externo é o calor, mas o trabalho ele tem que trocar com o meio externo, tá? Então, se tivesse calor aqui, ela estaria correta. Mas, do jeito que está aqui, está errada. A energia interna de um sistema gasoso só não varia nas transformações adiabáticas. Não, a gente aprendeu que nas transformações isotérmicas também essa energia interna não vai variar. E em uma expansão isobárica, a pressão constante, a temperatura do gás aumenta. No caso de uma expansão, sim. No caso da expansão isobárica, ele está recebendo calor, parte desse calor vai ser convertido em trabalho e parte desse calor que ele está recebendo vai aumentar a sua energia interna. Aumentando a energia interna, aumenta a sua temperatura. Então, essa daqui está correta. Ou verdadeira, né? Que a gente está marcando VOF. Então, essa daqui está verdadeira. Então, apenas essa e essa aqui são verdadeiras. Vamos para a próxima. Bom, questão de número 12 diz o seguinte: um gás perfeito sofre uma expansão isobárica. Se ele está sofrendo uma expansão isobárica, pressão constante. Sob pressão de 5 newton metro quadrado. Isso daqui é a medida de pressão. Seu volume aumenta de 0,2 metros cúbico para 0,6 metro cúbico. Qual foi a variação de energia interna do gás se durante a expansão ele recebeu 5 joules de calor do ambiente? Então, nós temos aqui que a quantidade de calor que ele está recebendo, ele recebeu, então o calor é positivo, igual a 5 joules. Ele quer saber quanto é que vale a variação de energia interna. Nós temos que descobrir quanto é que vale o trabalho para poder conseguirmos descobrir a variação de energia interna. Nós aprendemos que na transformação isobárica, o trabalho ele pode ser calculado como uma pressão multiplicada pela variação do seu volume. Então, se ele variou o volume de 0,2 para 0,6, então o ΔV, deixa eu colocar aqui, pressão vezes, coloca logo o valor da pressão, né, também. Ele fala que a pressão ali é igual a 5 newtons por metro quadrado, tá padrão. Então aqui vai ficar 0,6 menos 0,2. Então o trabalho vai ser 5 vezes 0,6 menos 0,2. Aqui vai dar 0,4. Se fizer 5 vezes 0,4, vai dar 2. Então o trabalho realizado, já que foi uma expansão, é igual a 2 joules. Então, pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que ΔU é igual a Q menos o trabalho. Então, ΔU é igual à quantidade de calor que ele está recebendo, é igual a 5, menos, coloca só 5, coloca 5,0 não. Então, esse gás está recebendo 5 joules de energia e está realizando um trabalho de 2 joules, tá? Então, a variação de energia interna vai ser igual a 3 joules. Só para entender aqui o que essa questão quer dizer, esse gás ele está recebendo 5 joules de energia na forma de calor, e desses 5 joules, 2 ele está fazendo trabalho, está convertendo em trabalho, e 3 joules ele está armazenando na sua energia interna, tá? Então, a variação de energia interna é igual a 3 joules. Bom, para poder finalizar essa atividade, questão de número 13, diz o seguinte: um sistema termodinâmico constituído de um gás perfeito troca 400 calorias de calor com o meio externo. Determine a variação de energia interna do sistema em cada um dos casos. No aquecimento isocórico, no caso de ser um aquecimento isocórico, também chamado de isométrico ou isovolumétrico, o volume ele é constante. No caso do volume ser constante, ele não vai realizar e nem sofrer trabalho. Então, a variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor. Por quê? A primeira lei da termodinâmica
nos diz isso daqui. Como o trabalho é igual a zero, então, cadê? Se ele está sofrendo aquecimento, a quantidade de calor ela é positiva. Então, ele está recebendo 400 calorias. Então, a variação de energia interna é igual a 400 calorias. No caso do resfriamento isométrico, isométrico é a mesma coisa de isocórico, o trabalho é igual a zero. No caso do resfriamento, o calor ele é negativo, tá? Já que ele está perdendo calor pro meio. Então, pela primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter uma variação de energia interna que é igual a menos 400 calorias, porque o Q é igual a menos 400 e o trabalho é igual a zero. Então, a variação de energia interna é igual a menos 400. E por último, na expansão isotérmica. No caso da expansão isotérmica, a temperatura ela é constante, T1 igual a T2. Então, no caso de uma expansão isotérmica, a variação de energia interna ela é igual a zero. Então, se ele quer saber justamente a variação de energia interna, ΔU igual a zero. Prontinho, finalizado. Essas daqui foram todas as questões da segunda, é a segunda atividade do segundo caderno de atividade de vocês, tá? Então, isso daqui é tudo. Espero que vocês consigam entender por meio da resolução de questões e espero ter ajudado vocês de alguma forma. E isso é tudo. Tchau.